Israel é possivelmente o país mais polêmico que existe. Quando ocorrem eventos mundiais como guerras, se fala dele. E quando a situação é de paz também. Apesar de sua população e território relativamente pequenos, abriga grande parte da história da humanidade, lugares sagrados das três principais religiões monoteístas do mundo e é um dos países mais poderosos e que mais rapidamente progrediram. Deu incontáveis contribuições científicas e tecnológicas, enquanto é o centro de um conflito permanente em sua região. Hoje eu te conto como se vive nesse país, os costumes e tradições dos judeus, o que você deve evitar quando for visitá-lo, onde se encontra a igreja em que estaria Jesus Cristo e muito mais. 1. Israel é um dos estados soberanos mais jovens do mundo, e ao mesmo tempo sua criação se baseia em um dos documentos mais antigos, as antigas escrituras coletadas no Antigo Testamento. Israel declarou sua independência em 1948, após a Guerra Árabe-Israelense do mesmo ano. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, surgiu a Palestina, cujo território havia muçulmanos e judeus que entraram em conflito constante até o fim da guerra em 1948. Foi quando começou a Nakba, ou Êxodo Palestino, e desde então ambos os estados estiveram em conflito. Atualmente, o Estado da Palestina tem reconhecimento internacional limitado e se encontra em duas regiões que limitam com Israel, Cisjordânia e Faixa de Gaza. 2. Israel é o único Estado judaico do mundo e é um dos países mais bem-sucedidos por vários motivos. A primeira diáspora judaica importante ocorreu em 586 a.C., conhecida como o exílio babilônico. Depois que os babilônicos conquistaram o reino de Judá, parte dos judeus foram deportados para a escravidão. Os judeus têm sido uma minoria nos países em que viveram. Isso deu a eles um incentivo para se destacarem. Por serem minoria, também possuem uma forte rede social, que os permite ajudar uns aos outros para prosperar na vida pessoal e profissional. Além disso, vão estar sempre preparados para a guerra devido às ameaças externas. E por terem poucos recursos naturais, dão mais importância ao desenvolvimento educacional e humano, assim como países como Japão, Taiwan ou Singapura. Finalmente, por terem um território relativamente pequeno, possuem uma grande concentração de pessoas talentosas, o que torna a inovação e o cultivo intelectual mais fácil. 3. Israel é o único país do mundo que conseguiu reviver uma língua morta. Depois da diáspora judaica, a população começou a utilizar outras línguas, e o hebraico continuou sendo usado apenas para assuntos religiosos. Com o nacionalismo judaico, o sionismo começou a recuperar o hebraico, e atualmente é a língua oficial do Estado. O aramaico, por outro lado, está perto de se extinguir, e é falado apenas em algumas localidades da Síria. As duas línguas são escritas da direita para a esquerda e de cima para baixo. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e muitos nomes comuns têm origem nele, como Sara, Maria, Ana, Miguel, João ou Rafael. 4. Tzahal é como as forças de defesa são conhecidas em Israel, e ainda não perderam uma guerra. Apesar de sua pequena população, possuem um dos exércitos mais poderosos do mundo, superando países com muito mais habitantes, como Canadá, Espanha, Vietnã, Tailândia, México ou Argentina. Seu exército está entre os 20 mais potentes do mundo, e entre esses Israel é o único país com menos de 10 milhões de habitantes. Acredita-se que o Estado de Israel tem armas nucleares entre 80 e 400 ogivas nucleares, e que possua a capacidade de utilizar elas com aviões, mísseis lançados a partir de submarinos e mísseis balísticos intercontinentais e intermediários. Eles também se destacam no design e fabricação de drones, como o Heron TP, o Hermes 900, o Tactical Heron e o Bird Eye 650. 5. Se você for para Israel e caminhar pelas ruas de Jerusalém ou pelas praias de Tel Aviv e observar pessoas armadas, não se assuste. O serviço militar é obrigatório e é comum que os israelenses realizem atividades diárias enquanto portam armas e vestem roupas militares. Os homens servem por um mínimo de 32 meses e as mulheres por 24 meses. Eles podem servir em inúmeras unidades: montanhistas, luta submarina, unidade Oketz, Shayetet 13, Sayeret Matkal, unidade Skylark, unidade Yahalon, entre outras. 6. Entre as unidades especiais de Israel, se destaca a Shayetet 13, especializada em operações de sabotagem, inteligência marítima, resgates, abordagens e incursões terrestres e marítimas.
Outra unidade é a Skylark, que opera drones ou veículos aéreos não tripulados, especializados em reconhecimento, vigilância, resgate, busca ou transporte. Também está a unidade de elite Moran, que participou de todas as guerras e operações desde sua formação em 1982. As atividades dessa unidade são classificadas e, segundo Israel, podem localizar e destruir alvos a 20 quilômetros de distância. 7. É um dos países mais avançados tecnologicamente, tendo mais de 4.000 empresas nesse setor. 60 das 500 maiores empresas de tecnologia do mundo são israelenses, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Trabalhadores e empresas israelenses contribuíram para a criação do hardware da Apple e de produtos do Google, Intel, Microsoft, entre outras grandes corporações. Isso se deve em parte ao fato de o Estado gastar uma boa parte de seus recursos em pesquisa, além da excelente educação israelense e possivelmente a competitividade que caracteriza o país e seus cidadãos. 8. É o segundo país com mais estudantes universitários, atrás apenas do Canadá. As universidades funcionam como centros de ensino e pesquisa, educando os alunos a terem iniciativa de pesquisar e habilidades empreendedoras. Por outro lado, culturalmente se dá grande valor à educação, e os adultos a incentivam em seus filhos desde pequenos. 9. Existem algumas coisas que você não deve fazer em Israel, ou que deve estar ciente. Não fale sobre política. Devido à história de Israel e dos judeus e seus constantes conflitos, é um assunto complexo que pode levar a um mal-entendido. Também é aconselhável que você conheça os alimentos kosher, que são permitidos na tradição judaica. Kosher são os animais ruminantes que têm casco fendido e que não rastejam no chão. Lebre, camelo e porco não podem ser comidos, e produtos derivados deles também não. Mas existem outras regras, como o fato de que os judeus só podem comer comida kosher preparada por judeus. Além de que não se pode misturar carne e laticínios, ou que cada utensílio de cozinha deve ser usado para cozinhar um alimento específico. Também não toque em judeus ortodoxos do gênero oposto, porque as leis do judaísmo ortodoxo proíbem o contato com membros do gênero oposto, exceto cônjuges, parentes ou filhos. 10. Algo muito importante é não sair para explorar a natureza em Israel. É um país em conflito e pode haver minas terrestres. Também se vista de forma modesta, sem mostrar muito, já que há muitos lugares considerados sagrados. Além disso, é aconselhável não levar livros religiosos ou escritos em árabe que possam torná-lo suspeito. 11. O calendário hebraico é lunisolar. Para o mês, baseiam-se na translação da Lua sobre a Terra, e para o ano, na Terra girando em torno do Sol. Começa com o Gênesis, o primeiro livro da Torá e do Antigo Testamento, e consiste em um algoritmo de cálculos astronômicos e matemáticos. O ano gregoriano de 2020 equivale ao ano hebraico de 5.780. 12. Yom Kippur é o dia mais sagrado do judaísmo, conhecido como dia do arrependimento, perdão e expiação. Acontece no 10º dia do mês judaico de Tishrei. Nessa data é realizado um jejum de cerca de 25 horas como uma forma de mostrar arrependimento pelos maus atos do último ano. Grande parte da população israelense não segue essa tradição judaica, mas não existe tráfego nas ruas, e as lojas e restaurantes ficam fechados. 13. Se você for a um restaurante em Israel, deixe gorjeta, é o que se espera, já que os garçons vivem mais da gorjeta do que do salário. Se estiver satisfeito com o serviço, é comum deixar 15% do preço da refeição ou mais, e se não estiver satisfeito, pelo menos 10%. 14. Para Israel, sua capital oficial é Jerusalém, e assim como o restante do país, é considerada Terra Santa. Na Guerra dos 6 Dias de 1967, Israel conquistou a parte oriental de Jerusalém e posteriormente a declarou capital eterna e indivisível. No entanto, como punição por essa anexação, os países das Nações Unidas transferiram suas embaixadas para Tel Aviv, que é o centro financeiro do país. Em 2018, por ordem de Donald Trump, a embaixada dos Estados Unidos foi transferida para Jerusalém. 15. Jerusalém é considerada uma cidade sagrada pelas 3 grandes religiões do mundo: cristianismo, islamismo e judaísmo. É a terceira cidade sagrada do islamismo, onde para os muçulmanos o profeta Maomé subiu ao céu e para onde os primeiros muçulmanos oravam antes de passar a fazê-lo, voltados para Meca. 16. Se você for a Israel, deve ter em mente que as normas de etiqueta vão variar dependendo de com quem se relaciona. A maioria da população tem comportamento ocidental, mas também existe população muçulmana. Lembre-se de que para um muçulmano, a mão esquerda é impura e só é usada para higiene pessoal, não para um judeu ou cristão. 17. Em Jerusalém se encontra o cemitério judaico do Monte das Oliveiras, um dos mais antigos do mundo ainda em uso. Possui mais de 150 mil túmulos, alguns com mais de 1000 anos de idade. 18.
O Muro das Lamentações é o lugar mais sagrado do judaísmo, localizado em Jerusalém, e se acredita que tenha sido construído em 19 a.C., por Herodes o Grande. Aqui ficava o primeiro templo de Jerusalém, ou o Templo de Salomão, destruído pelos babilônios, e o segundo destruído pelos romanos. Alguns consideram o termo Muro das Lamentações como desrespeitoso e usam o nome de Muro Ocidental. Calcula-se que a cada ano, os judeus que vêm orar deixam mais de 9 milhões de notas de orações a Deus, ou de desejos pessoais. Devido a essa quantidade, um rabino as coleta 2 vezes por ano para queimá-las perto do Monte das Oliveiras. 19. O Serviço Postal de Israel tem um departamento especial de cartas para Deus, para todas as cartas que chegam a Jerusalém de todo o mundo endereçadas a Deus. Elas são abertas e colocadas nas fendas do Muro Ocidental. São quase 1 milhão por ano. 20. Em Jerusalém fica o templo mais sagrado da cristandade, a Igreja ou Basílica do Santo Sepulcro, ou Igreja da Ressurreição, onde estaria o túmulo em que Jesus Cristo foi colocado depois da crucificação. Embora ninguém controle a entrada principal dessa basílica, há séculos 2 famílias árabes ostentam o privilégio de abrir e fechar a porta do edifício: a família muçulmana Nuseibeh e a família Al-Gold Ajudé. Seus descendentes são os que atualmente têm o privilégio de custodiar a porta. 21. Dentro da Igreja da Ressurreição, existe um pequeno templo conhecido como Edícula, e dentro desse é onde se encontra o túmulo de Jesus Cristo. A caverna que se encontra dentro da edícula foi descoberta pelos romanos, sendo construída a igreja nos tempos do imperador Constantino. A rocha sagrada pertencente ao túmulo a que peregrinos cristãos têm vindo há séculos estava coberta. Mais recentemente foi exposta para que as paredes possam ser vistas a partir de uma janela. 22. Segundo a Bíblia, Jesus nasceu em Belém, que hoje se encontra no território da Palestina, a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Sobre a caverna em que se diz que nasceu Jesus, foi construída uma igreja, a Igreja da Natividade, que hoje está aberta ao público. Normalmente existe uma longa fila para descer a caverna, onde estaria o local de nascimento. 23. Em Israel existem judeus de diferentes origens: os Askenazes, provenientes da Alemanha, Europa Central e Oriental; os Sefarditas, descendentes dos antigos judeus expulsos da Península Ibérica nos tempos dos reis católicos; e os Mizrahim, originários do Oriente Médio e do norte da África. Também existem judeus africanos, aqueles provenientes da Etiópia. 24. Mea Shearim pode ser considerado o bairro ideologicamente mais singular no Jerusalém Ocidental atual. Ali vivem os judeus Haredim ultra-ortodoxos, facilmente reconhecíveis por seus trajes negros com chapéus combinando, além de barbas e mechas laterais longas e enroladas, conhecidas como Peior. 25. O chapéu que os homens judeus usam é conhecido como kippá, e é feito de tecido ou lã. É um lembrete de que Deus está constantemente acima do usuário. 26. A fertilidade de Israel é muito alta em comparação com a de outros países desenvolvidos, com quase 3 crianças por mulher. As políticas israelenses ajudam nisso, com vantagens para as mães, e também influencia a alta religiosidade da população. As normas culturais e religiosas incluem casamento e ter filhos. Além disso, os judeus ultra-ortodoxos Haredim contribuem com muitos filhos, sendo a fertilidade de suas mulheres o surpreendente número de 7 crianças por mulher. A norma religioso-cultural de ter vários filhos está tão consolidada em Israel que mesmo mulheres que trabalham e são mais velhas decidem tê-los. Por isso o país é um dos poucos desenvolvidos que vêem sua população aumentar rapidamente, ao contrário de países que têm uma grave crise de natalidade, como a Espanha, Itália, Grécia, Japão e Coreia do Sul. 27. O salário médio em Israel é um pouco mais de $3.000 por mês, cerca de 12 mil shekels israelenses, o que é muito acima da média mundial. No entanto, o custo de vida também é bastante alto. A crença de que todos os judeus são ricos é difundida, embora isso seja mais um mito que poderia ter se espalhado como parte da propaganda de certos grupos e países. É verdade que existem pessoas muito ricas de famílias judias, como Sergey Brin, um dos fundadores do Google, ou Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook. Mas nos Estados Unidos, os judeus são apenas 4 ou 5% mais ricos do que a média dos americanos, e cerca de 10% têm renda abaixo da média. 28. Em Israel se encontra o lago de água doce mais baixo da Terra. Se trata do Mar da Galileia, que tem uma profundidade máxima de 48 metros e uma altura de 212 metros abaixo do nível do mar. De Jerusalém também é possível visitar o lago salgado mais baixo do planeta, o Mar Morto, localizado a 435 metros abaixo do nível do mar. Hanukkah, ou Festival das Luzes, é celebrado em Israel para comemorar a dedicação do segundo templo de Jerusalém e a rebelião dos Macabeus. Dura 8 dias, começando no final de novembro ou em dezembro.
conforme o calendário lunar hebraico. Lá, a menorá de 9 braços, ou Hanukkah, é acesa, que aparece no escudo do país. 30. Os israelenses consomem cerca de 23 milhões de sufganiyot durante a festividade religiosa de Hanukkah, ou Festa das Luzes. Trata-se de um donut redondo que é primeiro frito e depois recheado com geleia ou creme, sendo coberto com açúcar de confeiteiro. 31. Israel é o país com mais museus por número de habitantes em todo o mundo, possuindo 280 museus e ainda aumentando a contagem. Grandes museus de arte, arqueologia e ciência, como o Museu de Arte de Tel Aviv, a Torre de David, em Jerusalém, ou o Observatório Submarino de Eilat. 32. Tem o seu próprio Stonehenge. Trata-se do sítio arqueológico de Gilgal Refaim, em hebraico, ou Hudim el-Hir, em árabe. Uma série de círculos concêntricos que terminam em um túmulo de 4,5 metros de altura. Tudo composto por mais de 42 mil pedras basálticas com mais de 5.000 anos de antiguidade. 33. Na cidade de Ashkelon, foi encontrado o cemitério de cães mais grande da antiguidade, com mais de 1.300 esqueletos de cães, a maioria filhotes da raça Canaã, enterrados entre os séculos 5 e 3 a.C. 34. A Páscoa judaica ou Páscoa hebraica é chamada de Pesach e celebra a fuga dos judeus da escravidão no Egito. A festividade começa no dia 14 do mês hebraico de Nisan, dura 7 dias e é proibido o consumo de alimentos fermentados à base de cereais, chamados chametz. É costume comer um pão ázimo, chamado matzah. 35. Quando uma criança atinge o que é considerado a maturidade pessoal, os israelenses celebram o Bar Mitzvah, uma cerimônia em que a criança até então lê em público as sagradas escrituras judaicas, a Torá. A idade a partir da qual os israelenses consideram que se é responsável por seus atos é de 13 anos para meninos e 12 para meninas. 36. Em Israel, todas as casas devem ter uma sala de segurança, ou Merkva Mugan, capaz de resistir a ataques com armas químicas e biológicas. Isso foi estabelecido após a Guerra do Golfo de 1991, quando Israel foi atacado por mísseis Scud iraquianos. 37. Apesar de sua população relativamente baixa, esse país produziu 8 vencedores do Prêmio Nobel em Ciências e 1 em Literatura. Além disso, o país lidera a produção de publicações científicas per capita do mundo. 38. Em Israel não há casamento civil, embora o Ministério do Interior israelense reconheça casamentos civis celebrados fora de suas fronteiras. O único casamento reconhecido é o religioso, qualquer que seja a religião que se professe. 39. O Ano Novo em Israel, ou Rosh Hashanah, é comemorado em setembro ou outubro, dependendo do mês hebraico de Tishrei. Comemora o dia em que Elohim, ou Deus, criou o mundo e a celebração começa com o som do shofar, um chifre de carneiro. Durante a oração da manhã, as velas são acesas e banquetes são feitos. 40. O vinho Paulwyn é a marca mais antiga de Israel. Foi produzido pela primeira vez pela Palestine Wine and Trading Company, estabelecida em 1898. Os diferentes tipos ou caldos desse vinho são identificados com números, que se referem a diferentes rotas de ônibus israelenses. 41. A chamada Cidade Branca, em Tel Aviv, é patrimônio da Unesco, em reconhecimento aos mais de 4.000 edifícios Bauhaus, ou de estilo internacional, que foram construídos na cidade nas décadas de 30 e 40. Tel Aviv é a cidade com o maior número de edifícios Bauhaus do mundo. 4.2. O sétimo dia da semana e dia sagrado em Israel é o Sabat, que é celebrado do pôr do sol de sexta-feira até a aparição de 3 estrelas na noite de sábado. Nesse dia não se deve fazer nenhum tipo de trabalho. 43. Israel possui sua própria arte marcial, o Krav Maga, ou combate de contato, o sistema oficial de luta e defesa pessoal usado pelas forças de defesa e segurança israelenses. Foi desenvolvido por Imi Lichtenfeld, um judeu tchecoslovaco, a partir dos anos 1930. 44. No bairro Malha de Jerusalém, existe um zoológico bíblico no qual você encontrará animais citados na Bíblia hebraica. Também é famoso por seu sucesso na reprodução de animais em perigo de extinção. 45. O famoso cientista alemão Albert Einstein, ícone da ciência, era judeu e em 1952 ofereceram a ele a presidência de Israel, mas ele recusou. O argumento foi que ele não tinha aptidão natural, nem experiência para lidar adequadamente com pessoas. 46. Devido à proibição de cozinhar no sabá, existem estilos de cozimento lento para preparar um prato no dia anterior que permaneça quente. Trata-se do shon ou sholem dos Arkenazes e o jamin ou chamim dos sefarditas. 47.
O segundo maior complexo de banhos do Império Romano foi construído em Israel. Os amantes de spa podem relaxar no estilo antigo no complexo de 2000 anos de idade em Ramat Gader. 48. Matkot, que significa raquetes em hebraico, é um jogo de remo popular em Israel, semelhante ao tênis de praia, que os israelenses muitas vezes se referem como seu esporte nacional de praia. 49. Os israelenses têm uma palavra para alguém que é fácil de manipular, fryer, que significa tolo. Eles sempre gostam de obter o melhor de tudo, o preço mais barato, a melhor qualidade, a rota mais rápida. 50. Em todo o país existe 180 McDonald's, dos quais apenas 50 são supervisionados pelo kosher. Por isso fecham no sabá e nas festividades judaicas. O primeiro McDonald's kosher do mundo abriu em Mevaseret Zion, em outubro de 1995. 51. Em Israel você vai encontrar um dos poucos restaurantes submarinos existentes no mundo, o Red Sea Star, localizado a 5 metros abaixo das águas do Mar Vermelho. Tem capacidade para 105 comensais. 52. É o único país do mundo que tem mais árvores hoje do que há 50 anos, devido à política ambiental de converter áreas naturalmente desertas em pomares e florestas. 53. Israel é um dos poucos estados nacionais que não tem uma constituição. As leis fundamentais são textos de caráter constitucional aprovados pelo Knesset, ou Parlamento Israelense, como capítulos de uma futura constituição, já que ainda não se chegou a um acordo sobre a escrita formal desse documento. Em Acre, que foi a grande e última fortaleza dos cruzados na Terra Santa, você pode percorrer os salões e túneis construídos pelos Cavaleiros Templários. E se você quiser conhecer outro país igualmente ou mais interessante, visite esse vídeo sobre a Islândia e nos deixe um like se você gostou e ative o sininho. A gente vai ficando por aqui em mais um vídeo.